Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula de suma importância para quem quer aprender contabilidade de custo e contabilidade gerencial. Desta feita, resolução de questões, videoaula 5, CPV, lucro líquido, custeio por absorção, custeio marginal e estoques. Ok? É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez no nosso canal. Já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nenhum obstáculo distraia a sua concentração. Atenção máxima. Pense sempre, estudar é preciso. Somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Vamos à nossa agenda de hoje. Então, 3 questões de custo e contemplando CPV, custo de produto vendido, estoque, lucro líquido, custeio por absorção, custeio marginal. Se você está interessado nesse assunto, se você gostou das aulas anteriores, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, é importante. Participe do crescimento do mesmo. Compartilhe nas suas redes sociais. Muitas pessoas precisam dessas informações. Qualquer dúvida, pode mandar para o meu e-mail ou comentar lá no próprio canal do YouTube. Ok? Vamos às nossas questões. Primeira questão. No segundo semestre de 2021, a indústria @menos concluiu a produção de 660 unidades de um único produto, tendo logrado vender 400 dessas unidades ao preço unitário de 120. No mesmo período, foram coletadas as seguintes informações dessa empresa: custo variável unitário de 20, total de custos fixos 18, despesas variáveis com vendas por unidade 2, inexistência de estoque inicial de produtos no período, ou seja, não tinha nem estoque de produtos em elaboração, nem estoque de produtos concluídos ou acabados. Com base nessas informações, feitas as devidas apurações, pede-se calcular CPV, ou seja, custo do produto vendido, o estoque final do produto Z, lucro líquido do período, calculado respectivamente por meio do custeio marginal e pelo custeio pela absorção. Né? É verdade que aí a questão fica mais simples também, porque você não tem tributação, ele não está considerando a tributação, fica mais simples. Vamos lá, a solução da questão. Custo variável total, 660, que foi o que foi produzido, vezes 20, que é o custo variável unitário, 13.200. Vendas de 400 unidades de um total de 660. Na verdade, eu vendi 400 sobre 660. Na verdade, eu vendi uma fração de 20,33 avos da minha produção. Custo fixo nas vendas, 20,36 avos vezes 18.000, que foi os custos variáveis, que é os custos fixos que nós apresentamos no início da questão. Então, 10.909,09, né? E tratando por absorção, eu tenho que calcular essa parcela. Custo fixo do estoque seria 18.000, o valor que tem inicial, menos a parcela que foi vendida, né? 10.909. E aí nós temos 7.090,91. A DR por absorção. Primeira DR que nós vamos fazer. As vendas, 400 vezes 120, ou seja, 400 unidades vendidas ao preço variável, ao preço unitário de 120, dá 48.000. O CPV. O CPV é custo variável unitário, 400 vezes 20, dá 8.000. E o custo fixo, que a gente calculou agora, minutos atrás, né, das vendas, e nós trabalhamos isso. Quer dizer, o custo fixo das vendas está aqui, 10.909,09, né? Somando os dois, dá 18.909,09. Então, se eu pegar 48.000, que foi a receita de vendas, menos o CPV, dá 29.090. Né? Então, calculamos aqui o lucro líquido. Evidentemente que essa DR, a questão não fala nem de tributação, nem sobre a receita, nem tributação sobre o lucro, né? Então, fica mais simples. Agora, vamos calcular a DR pelo custeio variável ou marginal. Vendas continua a mesmíssima coisa, 48.000, né? 400 vezes tanto. Aí surge agora a questão do CDV. Tá?
Então, o custo variável seria 400 das vendas vezes 20. Então, 8.000, exatamente igual. E o custo fixo? A despesa fixa, a despesa variável do caso, né? Quer dizer, aqui eu estou tratando de CDV, né? Então, custo variável é esse, a despesa variável, 400 vezes 2, né? Nós vimos lá no início da questão que tem 2, né? Posso até voltar aqui para facilitar o seu entendimento. Aí. Despesas variáveis de vendas, R$ 2 por unidade, né? Então, você tem aqui os R$ 2 por unidade. E com isso, 800. Então, 8.800. Aí encontramos pela DR, né, simplificada do custeio marginal, mais de contribuição 39.200. E o custo fixo? Aí a gente vai ter que lançar ele todo. Aqui você veja que parte do custo fixo no custeio por absorção vai ficar em estoque. Aqui eu tenho que lançar ele todo, né? Então vai ficar 18.000, né? E o lucro líquido, 21.200. Pronto. Nós temos agora os elementos necessários para responder as questões A, B e C. Primeira A, CPV, está aqui, ó. CPV calculado, tranquilo. Você veja que não tem nenhum obstáculo. Olha, o CPV está aqui, ó, 18.909,09, né? Primeiro o CPV logo. Depois ele diz, o estoque final é custo variável unitário vezes 260, porque sobraram 260 para estoque. Então, o custo variável unitário é 20, né? Vezes 260, mais o custo fixo que ficou em estoque. Também nós calculamos, né? Então, já foi calculado aqui, ó. Então, os 7.000 aqui, ó. 7.090,91 ficou estoque. E aqui nós vamos ver que nós trabalhamos aqui, aqui ó, os 20 do custo variável unitário, está aqui, ó, tá vendo? Os custos variável unitário vezes 260, que é o que ficou em estoque. E aí nós temos a resposta da questão B, né, que é 12.290,91. E aí nós partimos para o item C. O item C também já foi calculado através da DR, né? Das duas DR apresentadas. Então, a primeira DR é 29.000, né? Aqui, ó, a DR pelo custeio por absorção, 29.090,91, e a DR pelo custeio variável está aqui, 21.200. Ok? Então, é uma questão muito boa, porque ela envolve várias coisas, envolve custo variável, custo fixo, custeio por absorção, custeio variável, e CPV e estoque. É, né? Uma questão bastante abrangente para você não ter dúvida sobre esses assuntos. Né? A ideia é você colocar questões abrangentes para você, de uma só vez, permear vários assuntos, né? Envolvidos aí em contabilidade de custo. Vamos à questão 2. Questão 2 trata do seguinte: a indústria Teco-Teco adquiriu matérias-primas para ser utilizada na fabricação de seus dois produtos em março de 2022, exigindo entrega em domicílio, mesmo que onerosa. A nota fiscal dessa compra espelhou os seguintes dados: quantidade comprada, preço unitário, IPI de 10%, ICMS de 17% e despesa acessória com frete de 24%. Então, no mês de março, a empresa utilizou 60% da matéria-prima na produção. Os fretes não foram tributados. Com base nessas informações e sabendo que a empresa é contribuinte tanto do IPI como do ICMS e ambos são recuperáveis, qual será o valor correto para a apropriação da matéria-prima do produto? Né? E aí a questão cita lá, vamos dar a solução. Né? Então, vamos marcar aqui algumas coisas importantes para a gente nessa questão, que é a questão do IPI, a questão do ICMS, né? E aqui a empresa só utilizou 60% na produção. Né? E outra coisa, ela é contribuinte, né? Tanto do IPI como do ICMS, mas ambos são recuperáveis. Né? Interessante essa informação. Então, vamos lá. Na nota fiscal de compra, o que é que veio espelhado, então? Né? Veio lá 500 unidades vezes 8, 4.000. Eu comprei 500 unidades vezes 8. Veio lá esperado o IPI, que é 10% do 4.000, né? Imposto por fora, 400. Veio o frete de 240. Né? Veio o ICMS já incluso, ó, 17%,
17% já está incluso. Quer dizer, na verdade, aqui dentro você já tem os 17%. E o total da nota fiscal veio 4.640. 4.640, ok? Então, na verdade, está incluso aqui 4.640. E aí, nós vamos trabalhar como é que eu vou lançar isso como apropriação da matéria-prima do produto. No estoque deve ser registrado o custo de aquisição, excluídos os impostos recuperáveis. Se ele é recuperável, ele não vai para estoque, ok? Então, o custo de aquisição, 6.440, menos IPI, menos ICMS. Então, 4.640 menos 400, ok? E menos, evidentemente, a 680. Né? 680 que você não está incluso. Né? Nessa soma aqui é interessante que a gente soma isso, 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 e você veja que o ICMS não está somado aqui, porque ele já está incluso nos 4.000, ok? Só explicando aqui. Custo de aquisição, na verdade, 3.560. Tá? Então, como houve uma aquisição, veja, como houve requisição de 60% das matérias-primas compradas, você tem que levar lá para a apropriação 60% do valor de 3.560. 60% de 3.560 é 2.136. Né? Então, é uma questão interessante, porque aí já envolve também tributação. Né? Então, você veja que a nota fiscal espelha de um jeito, eu preciso me preocupar em tirar os impostos recuperáveis, de tal maneira que depois disso aí, eu consigo saber o que é que realmente vai para estoque, né, do valor da matéria-prima, e como eu só utilizei 60%, eu faço 60% de 3.560 e 2.136 é que vai para a apropriação dos produtos da matéria-prima, no caso, né, que foi utilizada naquele período. Né? Ok? Vamos mais a uma questão importante, né? A terceira questão. O produto alfa, para ter seu volume de vendas de 50 mil, deverá apresentar custos variáveis que totalizam 35 mil e custos fixos de 12 mil. O volume de vendas que resultará no lucro de 7.500 será de quanto? Você veja que essa questão é muito bem organizada, né? Ela foi muito bem bolada, como eu diria assim. Né? Então, você tem um volume de vendas de 50 mil e você tem os seus custos variáveis totalizam 35 mil, os custos fixos, né, chegam a 12 mil, mas a questão pede qual o volume de vendas que resultará num lucro de 7.500, né? Mais uma vez, a gente não tem tributação, certo? Sem tributação. E aí a solução. O que é que acontece? Eu preciso conhecer nesse momento qual a relação entre o custo variável e o volume de vendas. Então, se eu dividir 35 mil de custos variáveis sobre 50%, né, sobre o volume de vendas, eu vou encontrar que é 50 mil, eu vou encontrar 0,70, ou seja, 70% das vendas é o que representa os custos variáveis. Então, os custos variáveis representam 70% das vendas. Então, agora eu vou trabalhar uma equação. Minhas vendas, que eu quero saber, para dar esse lucro, né? Menos 0,7 de vendas, que é menos o custo variável, menos o custo fixo, que não muda, é o mesmo, vai ser igual a um lucro de 7.500. Né? Eu estou aqui formatando aqui uma DR bem simples, né? Vendas menos os custos variáveis, aqui ele não falou de despesa, né? Se ele falasse, teria que levar em consideração também, menos as despesas fixas, os custos fixos, no caso, representa os 7.500. 7.500 é o lucro, né, que vai ter. Né? E a equação vai ficar V menos 0,7 menos 12.000 igual a 7.500. Então, aqui dá 0,3 de V, bem simples. Esse passando para o segundo membro, né? Vai ficar 7.500 mais 12.000. Então, vai ficar 0,3 de V igual a 19.000. V seria 19.000 dividido por 0,3, dá 65 mil. Então, 65 mil será o volume de vendas para resultar um lucro de 7.500. Se você voltar aqui e botar aqui, ó, 65 mil, calcular 0,7 de 65 mil, tirar os 12 mil, com certeza aqui o resultado do lucro líquido será 65 mil. Né?
Então, a gente começa a perceber que aí é a solução do problema, né? Tá? Então, mais uma questão interessante que envolvendo aí tá? Volume de vendas, custeio variável e assim por diante, tá? Se você gostou desta aula, gostou das aulas anteriores, deixe seu like, inscreva-se no canal, é importante, compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço desde já a divulgação por você, para o crescimento do canal. E qualquer dúvida, você pode lançar mão do meu e-mail ou mandar uns comentários feito lá no próprio YouTube, né? No íconezinho que dá de comentário, ok? E não deixe de se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Queria lembrar que foi um prazer imenso ter você aqui mais uma vez. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Caso ainda as tenha, já sabe como recorrer, ou através do meu e-mail ou através do próprio canal do YouTube. Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Acredite sempre em você, você é capaz. Espero contar com você numa próxima aula. Deus lhe abençoe sempre.